Shalom, igreja. Vocês estão dormindo? Amém. Senta aí dando glória. Dando glória, gente. Amém. Vamos lá, hoje é um dia especial. Hoje é uma noite especial. O Senhor vem ministrando ao meu coração há um tempo sobre o Equibalo. Tive o prazer de conhecer Marlon há um tempo atrás e a gente começou a entrar nessa, conhecer mais sobre o Equibalo. E eu trago aqui algo que eu acredito que seja muito pertinente. Acredito que realmente seu coração vai sair daqui mais aceso no Espírito. Seu coração vai sair daqui queimando pela palavra do Senhor. E é sobre isso que eu venho falar, meus irmãos. Porque a gente como jovem, todo mundo pode perceber que as nossas emoções elas são muito à flor da pele. A gente pode olhar para nós mesmos e podemos ver que temos muita intensidade, temos muita vontade e a gente acaba sendo, dando um gás em tudo isso. Mas às vezes a gente acaba apenas sentindo e depois que deixa de sentir, para de fazer sentido. Se parou de fazer sentido, por que continuar fazendo? E às vezes a gente não permanece naquilo porque o sentimento passou. Só que eu creio que nesses tempos os nazireus farão voto de amor à palavra do Senhor. Porque muitos abrem a boca e dizem: glória a Deus, eu quero avivamento, equibalo, me equibala. Mas, meu irmão, o que é que você vai falar quando você for equibalado para outros países? O que é que você vai transbordar em outras pessoas quando você chegar nos sertões? Quando você chegar nas praças, dentro da sua casa, o que é que você vai liberar sobre a sua família? Se você não estiver cheio da palavra, o que é que você vai falar? Eu quero iniciar com um texto que se encontra em Colossenses 1. Se você puder abrir junto comigo. Eu quero ser bem claro, bem simples. Eu não quero que você ache que eu sei tudo, porque eu não sei. Colossenses 1, verso 9. Creio que o Senhor compartilhou comigo algo que vai alcançar nossos corações por esses dias. Colossenses 1, verso 9, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Repita comigo: do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você pode falar com mais força: o pleno conhecimento da vontade de Deus. E onde é que a gente conhece a vontade de Deus? Alguém tem coragem de responder? Na palavra. A palavra é o fundamento de tudo. Se eu quero viver um equibalo, a palavra por si só me equibala. Se eu quero viver o equibalo, a própria palavra é suficiente para me equibalar. Porque quando eu coloco essa palavra para dentro, eu não consigo engolir e deixar lá simplesmente. Eu preciso transbordar. Eu vi uma vez o testemunho de alguém que contou uma história dizendo que uma pessoa comia tudo, digamos assim. Eu estou falando para vocês e eu quero que você se identifique mesmo. Talvez eu fuja um pouco da formalidade em algumas palavras, mas eu quero que vocês me entendam. A gente sabe, eu quero entrar na linguagem. É a nossa linguagem. Amém? Então, o cara vai lá, come tudo. Está Luiz Hermínio pregando, ele está lá alimentando aquela palavra. Pastor Adilson pregando, ele está lá, se alimenta daquela palavra. Sei lá quem mais está lá se alimentando, está comendo aqui, está comendo ali, pegando essa palavra. Amém, glória a Deus. Está pegando tudo. Se encheu tanto de tudo, que chegou um dia que ele ficou: cara, essa palavra não está mais me alcançando, e agora o que é que eu faço? Fica procurando novas pessoas para correr, para poder se alimentar de novas palavras. E aí uma vez essa pessoa chegou para um desses ministros assim, chegou e falou: cara, não sei o que está acontecendo, mas a palavra não está mais me alcançando, não está mais queimando no meu coração. E é simples.
Acho que eu ouvi isso, foi hoje pela manhã, não sei se foi o senhor que falou. Mas a pessoa está tão cheia de tantas coisas, que não compartilha, não transborda em ninguém, se coloca no centro do mundo e quer que tudo gire ao seu redor. Deixa de olhar para o próximo que está ao seu lado. Marlon me falou hoje pela manhã, né, enquanto a gente almoçava ou jantava ali, e ele dizia, cara, fica difícil da gente festejar quando tem tantas pessoas passando por tantas coisas difíceis. E a gente quer alcançar essas pessoas e muitas vezes a gente não consegue. Fica difícil, então, quando é que a gente vai sentir a dor do outro? E eu falo isso por mim. Eu falo isso por mim porque às vezes eu me pego querendo tantas coisas para mim. Às vezes eu me pego querendo tantas coisas para mim, tantas coisas para mim. Ai, quando é que isso vai chegar na minha vida? Quando é que aquilo vai chegar na minha vida? Só que eu me entristeço quando não chega, só que eu não olho para a dor do outro também. E o que é que nos faz queimar? A palavra. E se a palavra queima em mim, ela precisa queimar em outras pessoas também. Deus nunca vai dar nada a você que seja só para você. A unção não é um poder para você flutuar. A unção, ela vem sobre a sua vida para que você toque a vida de outras pessoas. Então, se você se reconhece chamado por Deus, você se reconhece alguém cheio do Espírito Santo, você se reconhece alguém ungido por Deus, então, meu irmão, entenda qual o propósito da unção na sua vida. O propósito da unção na sua vida não é você ficar dentro do seu quarto somente, Senhor Jesus, eu te amo, eu te amo. Isso é muito bom e eu faço. Só que não é somente para eu com Deus, eu preciso compartilhar. Jesus resumiu os mandamentos todos em 2. E ele diz, cara, o novo mandamento é esse: ame ao Senhor seu Deus, somente a Ele adore, e ame ao seu próximo como eu amei a igreja, como eu amei vocês. Nós precisamos olhar mais para o nosso lado, ver a necessidade do outro, ter compaixão. Compaixão é a chave que faz os milagres acontecer. Você pode olhar para alguém, dizer levante e ande, e ele não levantar. Mas se você é movido por compaixão para que aquilo aconteça, você olha e diz, não é possível, essa pessoa está dessa forma, ela não precisava estar assim, ela não podia estar assim. Qual o propósito disso? Deus não coloca doença, meu irmão. O propósito de Deus não é colocar doença em ninguém, não é fazer ninguém sofrer, não é fazer ninguém chorar. E se esse não é o propósito de Deus, por que as pessoas estão assim? Precisamos nos mover em compaixão, passar nas ruas, e isso eu não estou falando somente para você, eu estou generalizando mesmo. Nós precisamos, eu preciso mais disso. A palavra, ela queima no meu coração, mas ela precisa queimar no coração de outras pessoas também. Qual o seu chamado? Tem pessoas que não têm um chamado ministerial, eu entendo. Mas e no seu trabalho, quem é que conhece Jesus através da sua vida? Na sua escola, quem é que conhece Jesus através do seu estilo de vida? Você está entendendo, meu irmão? A palavra precisa ser vista. A palavra precisa ser vista. Ao olhar para você, as pessoas precisam enxergar a palavra. Talvez essa mensagem não esteja sendo tão agradável para você que não tem praticado. Mas eu creio que hoje nós iremos sair daqui, amanhã, iremos sair daqui. Isso não será somente arrepio de 3 dias em um lugar separado de um congresso. Eu acredito que nós iremos sair daqui decididos a transformar o mundo, começando pelo lugar onde nós já estamos. Decididos a mudar o mundo, mas decididos a mudar a sua família. Vamos mudar o mundo, mas a minha casa precisa ser edificada antes de eu sair. Ou eu vou sair e vou deixar uma desgraça dentro da minha casa, perdoe a expressão, mas é isso. Como nós podemos ir? Como nós podemos ir? Romanos 12 diz que nós precisamos transformar a nossa mente segundo a palavra. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Mas renovar a mente aonde? Na palavra.
ainda em Colossenses, só que no capítulo 2, a partir do verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé. A fé em quê? Porque, meu irmão, se o justo vive pela fé, ele precisa ter fé em alguma coisa. Ele tem fé em quê? Ele precisa ter fé, mas a fé se dá na palavra. Amém? Fé na palavra. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, 24, que o homem prudente, ele é reconhecido por ter edificado a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, mas a própria palavra de Deus diz que qual é a rocha, qual é o firme fundamento de todas as coisas? A palavra. A gente está começando bem devagar. Eu espero que você não durma. Eu sei que tem sido dias cansativos e vai ser até amanhã. Mas eu quero somente, não apenas fazer um mover, a gente vai fluir um pouco aqui. Mas eu quero que você realmente perceba a importância da palavra na sua vida. Eu quero que você perceba, assim como eu tenho percebido, a importância da palavra nas nossas vidas, meu irmão. Sem a palavra eu não posso ir para lugar nenhum. Sem a palavra eu não posso viver. Se eu estou sem a palavra, eu estou sem fundamento. E se eu estou sem fundamento, eu não consigo caminhar. Eu não consigo viver, eu não consigo sequer respirar distante da palavra. As pessoas estão aí afora, atordoadas, desesperadas em busca de alguma coisa, em busca de algo para confiar, em busca de algo para se sustentar, mas elas acabam buscando em lugares que não tem nada. Elas acabam construindo as suas casas sobre areia. Elas acabam construindo castelos com aparência tão linda, só que por dentro está podre e a qualquer momento pode desabar. Nós precisamos revelar a verdade para essas pessoas. Elas precisam conhecer o verdadeiro fundamento. Elas precisam conhecer a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Elas precisam conhecer Jesus, o verdadeiro caminho. E quem é que vai apresentar essas pessoas? Será que nós vazios iremos conseguir apresentar algo transformador a essas pessoas? Eu quero pular para um texto que foi o que mais falou comigo nesse tempo. Mateus 21, 18. Se você puder, abra. Eu quero que você acompanhe. Essa palavra tem queimado no meu coração. E me confrontou muito. Me confrontou muito. Mateus 21, verso 18. Vou esperar todo mundo achar, porque eu quero que você analise junto comigo isso. Mateus 21. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. O que é que Jesus teve? Isso é muito forte. E vendo uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Até aí. Isso fala com você? Jesus teve fome, isso me confrontou. Porque eu disse, meu irmão, é amor de Deus, muitas vezes ele não vem quando você clama por ele. Parece uma heresia. Mas eu quero alertar você. É amor de Deus, às vezes ele não vem com glória quando você clama. Porque quando Jesus teve fome, ele foi até a figueira. Mas não tinha nada a não ser folhas. Só tinha o Pai, eu te amo, Equibalo, vem aqui. Ah, Senhor,
glória a Deus, só o Senhor sabe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí vem Jesus, tá certo, você me ama, cadê? Só tem folhas, não tem fruto. Não tem algo que sustente esse teu argumento de que eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Deus é Espírito. Você não vai conseguir amar a Ele somente com o sentimento da paixão. Compromisso com Deus, compromisso com a palavra. Você precisa se encher de fundamentos. Lógico que não é só isso. Lógico que não é somente a própria palavra diz que a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Mas é o Espírito e a letra andam juntos. Só o Espírito não tem sustento, e só a palavra não tem a unção do Espírito. Precisam andar juntos. Precisam andar juntos. Queria que você abrisse agora em Gálatas 1:8. Tome Bíblia, vamos embora. Hoje em dia a gente percebe, como já foi citado, esse texto é muito forte. Muitos tentam se levantar hoje para querer que a Bíblia seja, de certa forma, querer que a Bíblia siga as minhas experiências, quando na verdade nós precisamos pautar as nossas experiências de acordo com o que a palavra fala. Você está entendendo isso? Nós precisamos pautar as nossas experiências de acordo com o que a Bíblia fala. E Paulo fala aqui, Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Se alguém chega para você dizendo: meu irmão, vai lá, é só você fazer uma oração, cantar uma música e vai-se embora para a rua. E vai-se embora lá para o sertão. Que é isso, meu irmão? Que nada, precisa de gente lá. Lógico que precisa das pessoas, precisa de você lá. Só que quando você chegar lá, o que é que vai ter? O que é que você vai ter a contribuir com as pessoas? O que é que você vai ter a contribuir com o povo daquele lugar? Eu falo isso porque eu sei que aqui temos pessoas, apesar de sermos jovens, mas temos pessoas que foram chamadas para lugares, países, estados. Mas nós precisamos entender que não é somente ir. Precisamos ter uma responsabilidade com a nossa ida. Por que eu digo isso? Porque o próprio Deus, quando Ele nos chama, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para o cumprimento desse chamado. A palavra não é, eu tenho que ter o diploma. Eu preciso ter um diploma de teologia para ir. Não estou falando disso. Eu estou falando de você entender que tudo aquilo que Deus quer que você faça, Ele já escreveu aqui. Como é que você vai? Os discípulos, quando se tornaram apóstolos, eles iam, mas a palavra diz que eles falavam aquilo que eles aprenderam. Eles liberavam a palavra. Precisamos liberar a palavra. A palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha.
e tudo que ele faz será bem sucedido. Se você tem um coração no reino, bem-aventurado é aquele que não anda segundo conselhos, não se detém, não se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Nós precisamos ter mais paixão pela palavra. Eu preciso ter mais paixão pela palavra, eu reconheço isso. Eu preciso ter mais paixão pela palavra. Não uma paixão do tipo de quero ler a Bíblia toda em um ano e simplesmente seguir aquilo. Mas uma paixão de me apegar aos textos e saber que é Deus falando comigo. Eu vi um dia desse uma imagem, uma ilustração de alguém dizendo: Senhor, fala comigo. E aí Deus foi lá, era como se fosse a ilustração de Deus, pegando a palavra e oferecendo a ele assim: quer que eu fale com você? Tem pessoas que estão esperando até hoje. Estou esperando Deus falar comigo para eu ir até lá. Não vou esperar Deus falar comigo para eu poder, sei lá, fazer alguma coisa. Estou esperando alguém falar comigo. Estou esperando Deus falar comigo. O problema é que nós estamos acostumados a ouvir pessoas falando. Meu irmão, você está muito acostumado a ouvir a gente aqui na frente falando algo para que você possa agir em cima disso. Só que você precisa ter sua intimidade com Deus. A intimidade não pode ser terceirizada. A intimidade que o pastor Adilson tem com Deus, ele não pode terceirizar para mim. Ele tem a intimidade dele com Deus. Eu não tenho como pegar um bigu nisso. Eu preciso ter a minha intimidade com Deus. E intimidade com Deus, mais uma vez eu digo, não é somente a gente cantar canções a Ele, dizer que ama, se ajoelhar e eu te amo, Senhor. Intimidade com Deus é intimidade com a palavra. Afinal, João 1 diz que no princípio é aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Em outras versões, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo. Você quer ter intimidade com Deus? Na verdade, você precisa. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, a gente vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. Nós precisamos gerar isso. Intimidade com Deus. Nós vamos conseguir discernir para onde devemos ir, como devemos ir e o que fazer aonde nós formos. Não espere. Alguém vai parecer uma heresia também, mas não é. Espera até o final, irmão. Não espere ninguém colocar a mão na sua cabeça, dizer que você é um pastor, para você começar a pastorear. Eu não estou falando de liderar a igreja. Você precisa ser consagrado, você precisa ser reconhecido, você precisa passar, tem um processo aí. Mas se Deus te chamou para isso, você precisa exercer isso, para que as pessoas vejam isso em você. Você precisa começar a se mover. Eu preciso começar a me mover, para que as pessoas conheçam aquilo que nos sustenta. Eu estou falando tudo isso aqui, é como se eu estivesse jogando a mensagem assim na mesa. No final a gente vai juntar tudinho e vamos ver no que vai dar. Amém? Eu confio no Espírito Santo. Eu me considero um bom orador. Eu sei colocar as palavras, eu me considero assim. Mas eu abro mão de tudo isso. A minha oração hoje, se você puder baixar suas cabeças, fechar seus olhos, fazer uma breve oração. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te pedimos agora, Pai, para que essas palavras saltem dentro de nós. Nós te pedimos agora, Pai, para que essas palavras criem raízes em nós, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai,
se sabemos pregar, se sabemos cantar, se sabemos evangelizar, se sabemos falar, se sabemos orar, se sabemos pular, se sabemos gritar, se sabemos ganhar o mundo para o Senhor, Pai. Nós reduzimos tudo isso a nada para abrir mão de galardões. Nós abrimos mão de tudo, Pai, para que nós possamos dar total liberdade ao Espírito Santo. Nós confiamos no Espírito Santo. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Flua em nosso meio. Eu creio no Espírito Santo agora tocando os nossos corações de uma maneira diferente. Espírito Santo, liberdade. Liberdade. Flua em mim. Flua em nós. Não queremos viver a nossa vida pautada apenas em emoções. Não queremos viver a nossa vida apenas pautada no que os outros veem. As pessoas olham para nós e até elogiam, dizem: caramba, como é bonito ver você na obra, isso. Mas nós queremos, Pai maravilhoso, mais do que isso. Queremos, Pai maravilhoso, um relacionamento de íntima comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela tua presença aqui. Em nome de Jesus. Quem será enviado violentamente? Quem será enviado violentamente? Você vai ser enviado violentamente? Você precisa ser enviado com o fundamento que Deus te deu para essa missão. Eu quero que você abra comigo mais uma vez a Bíblia e vá lá em Gálatas. Gálatas não, perdão, Efésios. Chegou em Efésios. Efésios 6. Vamos ler ele todo, amém? Só para você ficar alerta aí e não dormir. Diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los com disciplina e admoestação. Quanto a vocês servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor, tremor, sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Olha o que esse texto diz: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto aos mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis.
Precisamos nos revestir da armadura para que possamos ser achados inabaláveis. Isso não fala somente de um mérito que vai vir sobre você por permanecer inabalável. Isso fala sobre aquilo que você vestiu, que foi o que realmente te cobriu, para que você chegasse até o final da caminhada. E qual é a armadura de Deus? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra com ousadia, para que com ousadia torne conhecido o evangelho, do qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazer. Só até aí. Nós precisamos nos vestir de uma armadura. É simples. Posso até não estar naquele fogo que a gente costuma estar, mas é simples. É simples. Talvez a mensagem de hoje esteja fluindo dessa forma justamente por isso, para que a gente venha reconhecer a simplicidade dela. Paulo disse que o evangelho que ele veio pregar não se sustenta em apenas palavras de sabedoria humana. Isso é importante, mas consiste em poder. E esse poder se dá pela palavra. Nós precisamos nos alimentar mais. Nós precisamos comer mais dessa palavra. Precisamos realmente amar a palavra de Deus. E eu tenho feito um gesto. O que eu estou pregando é aquilo que está me pregando hoje. Tá? Se eu posso ser mais assertivo no que eu estou dizendo, essa foi uma mensagem mais para mim do que para vocês, eu considero. Eu tenho feito um ato profético e eu quero que você faça junto comigo. Quero que você pegue sua Bíblia. Aperte ela bem forte no seu peito. Você pode fechar seus olhos. Senhor, eu oro por mais amor à Tua palavra. Existem muitos lugares que as pessoas querem ter acesso à Tua palavra e não têm. Existem muitos lugares que as pessoas carecem dela. Para ler a Bíblia é um sacrifício, porque é proibido ler. Nós temos um acesso tão fácil à Tua palavra, Pai, e às vezes nós rejeitamos. Eu oro agora, Pai, porque eu sei que meu espírito reconhece a necessidade de me alimentar da palavra. Às vezes a minha alma não, e o meu corpo não, mas o meu espírito sabe. E eu declaro sobre o meu corpo e sobre minha alma uma paixão desenfreada pela palavra de Deus. Eu declaro sobre os nossos corpos e as nossas almas uma paixão desenfreada pela Tua palavra, Senhor. Reconhecendo que na Tua palavra tem o poder que nós precisamos.
Pai, nós não queremos chegar diante de Ti com as mãos vazias. Nós não queremos chegar diante de Ti apenas com folhas, como era aquela árvore. Nós queremos Te entregar frutos. Nós queremos, Pai, chegar diante de Ti, não simplesmente com palavras dizendo Senhor, Senhor, mas nós queremos chegar diante de Ti, Pai maravilhoso, como aqueles, Deus, que realmente se comprometeram contigo. Eu oro sobre as nossas vidas. Eu libero profeticamente uma paixão desenfreada pela palavra. 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 Eu libero sobre a sua vida. Eu libero sobre a sua vida uma paixão desenfreada pela palavra. Uma paixão desenfreada pela palavra. Mais amor à palavra. Mais amor à palavra. Mais amor à palavra, sem interesse de querer nada em troca, simplesmente amor à palavra, porque reconhece o poder que ela tem. Mais amor à palavra. Eu oro, Pai, eu oro por mais amor à Tua palavra. Mais amor à Tua palavra, mais amor à Tua palavra, mais amor à Tua palavra, mais amor à Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é aquele que leva os nossos pedidos com gemidos inexprimíveis. E eu sei que na nossa capacidade carnal nós não conseguimos fazer muitas coisas. Mas eu creio numa paixão pela mensagem do Senhor. Eu creio numa paixão pela verdade que está em nossas mãos. Eu creio em mais. Se você puder intensificar a sua entrega. Se você puder intensificar a sua entrega. Intensifique a sua entrega. Quem quer receber mais de Deus, intensifique a sua entrega. Tão profundo como nunca. Mais. Quero ir mais fundo, Pai. Mais. Estou aqui disposto a te amar. Estou aqui Mais. disposto a chorar. Mais fundo. Sim, Deus. Mais entregues, mais famintos, um exército que não se levanta despreparado, um exército que se levanta no poder que há na Tua palavra. Oh, aleluia, mais, Espírito Santo, mais, sim, Senhor, sim, Deus, queremos mais.